Oi, 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 pessoal! Bora lá para nossa penúltima live aqui do aquecimento para o mini curso do zero ao rótulo completo. Hoje, live de perguntas e respostas. Então, se você não mandou a sua dúvida na caixinha que estava ali nos stories, não tem problema, ainda dá tempo de mandar aqui. Só peço que, por gentileza, não mande no chat, porque muitas vezes eu não consigo acompanhar. Então, venham aqui nesse balãozinho que tem um pontinho de interrogação dentro e mandem a dúvida por ali, tá bom? Que ali eu consigo ver. Oi, oi, oi para todo mundo que já está aqui ao vivo. Júlia, Aline tá por aqui. Laís, Nathalie, Gabi tá por aqui. Bem-vindos, pessoal. Vou pedir o seguinte para vocês, como quem não quer nada assim. Que tal vir aqui neste aviãozinho de papel e compartilhar essa live com quem você acha que possa ter interesse no assunto? Hoje eu vou estar respondendo aqui dúvidas gerais sobre rotulagem de alimentos, então aquele colega de faculdade que tem dúvidas sobre o assunto, aquele colega de trabalho, aquele amigo que tem dúvidas sobre o assunto, já vem aqui no aviãozinho de papel, manda essa live para ele vir participar, para poder tirar as dúvidas e muitos coraçõezinhos subindo, assim como estão agora. Muito obrigada! Oi, Mi, boa noite. Oi, Grazi, boa noite. Gabi. Gente, semana que vem começa o nosso mini curso do zero ao rótulo completo. Vai ser um mini curso bem completo, assim, sobre rotulagem. Vou passar por todas as áreas, então, rotulagem geral, informações obrigatórias, as advertências de glúten, lactose e alergênicos. Vou passar também sobre informação nutricional, incluindo a nova rotulagem nutricional. Então vai ser bem completo. Se você ainda não fez a sua inscrição, não deixe de fazer. O link está aqui no meu perfil, é só entrar ali na página do Rotulagem, ali bem em ciminha, onde tem algumas informações, tem o link para fazer a inscrição. E convide também colegas e amigos para participar do mini curso que vai ser bem legal. E informações que eu estou divulgando apenas aqui pela live que teremos certificado dessa vez. Então o mini curso vai ter sim certificado. Eu ainda vou ver certinho de quantas horas, mas deve ser ali por 8 horas, tá? Então já aproveitem aí, pessoal da faculdade que vive louco atrás de horas complementares, vai ser ótimo. Além de muito conteúdo, muito conhecimento, ainda teremos certificado. Mas só para quem participar das 4 aulas, o certificado, tá, gente? Eu acho bom deixar isso bem claro. Vamos lá. Nossa, quase chamei alguém aqui pra live, ao invés de pegar uma pergunta. Hum, Vamos começar com uma de Dona Mirella. Sobre a live de ontem. Bom, a live de ontem foi sobre a rotulagem de integrais com a nova legislação. Se eu tenho uma mistura para pão integral, para calcular e chegar à conclusão se o produto é integral ou não, leva em consideração. Ah, tem uma continuação aqui. Leva em consideração. Ah, não consegui colocar só outra parte. Levo em consideração o pão pronto ou a mistura. Minha net está travando e a mensagem foi em 2 etapas. Gente, eu tô verde de novo. Ai, Fê, eu tô normal aqui pra mim. O curso é transmitido pelo YouTube, Lari. Pelo YouTube, mas é um link específico, tá? Então, quem foi. Quem tá inscrito vai receber o link para acessar, mas é no YouTube. Bom, então vamos lá, Mi. Você falou que perguntou se quando você tem uma mistura para pão integral. Ah, não tá aqui.
RDC 493, gente. Ó. No caso de alimentos, ele sempre fala do produto tal qual exposto à venda, tá? Então, no caso, seria da mistura de pão. Aí ele fala os alimentos, no caso dos alimentos concentrados ou em pó que precisam de reconstituição, aí tem uma exceção ali. Aí a composição deve ser atendida no alimento pronto para o consumo. Mas é só quando é em pó e precisa de reconstituição. No seu caso, como é uma mistura para bolo, eu entendo que é. Eu li a mensagem da Luísa e me perdi. Eu entendo que é na mistura mesmo, não no bolo pronto, tá? Tal qual exposto à venda. Obrigada, Lu. Gente, não, eu sempre fico passada quando vocês me perguntam quando vai ter certificado, se vocês me perguntam se o certificado é pago. Se eu tô falando que é um mini curso gratuito, por que eu cobraria o certificado se não faz o menor sentido, sério? Não, o certificado é gratuito também, o mini curso é todo gratuito. Daphne perguntou: como declara o adoçante de mesa na lista de ingredientes? Precisa especificar? Não, você vai declarar a composição dele. Edulcorante e tal. É assim que você vai falar. Agora, se ele for tipo um edulcorante que tem tipo um veículo, alguma coisa assim, aí você trata como ingrediente composto, você vai abrir ele, né? Então, edulcorante e sucralose, sei lá, sucralose e lactose, né? Que lactose é muito usado como veículo. Mas, diferente disso, você vai colocar só edulcorante sucralose, edulcorante ciclamato monossódico, edulcorante stevia. Só assim mesmo. Gente, o horário do minicurso é 8 horas da noite. Quem mandou essa? Dona Carol Aquino. Aline, perdi o prazo para a atualização do VR. Quando será uma nova oportunidade? Agora, Carol, a gente sempre vai abrir a renovação do VR junto com uma próxima turma. Então, a próxima turma abre agora dia 23 de maio e junto com ela a renovação, tá? Então, dá tempo ainda. Pode renovar agora. Aliás, todo mundo pode renovar agora, tá, gente? Não só tem a turma 5 que é de junho do ano passado. Quem quiser renovar precisa ser agora, porque para renovar precisa estar com o VR ativo. Então, turma 5, fique de olho, para renovar precisa ser agora. Mas se você não é da turma 5, você pode renovar agora também, para já garantir, tá? Olha, a Edna falou, adorando sua aula. Muito obrigada, Edna. Deca, sempre tem pergunta Deca, né, Deca? Você manda umas perguntas sempre interessantes, eu sempre escolho as suas. Lembra que eu não consigo ver quem manda a pergunta. Eu descobri que se você manda na caixinha do story, eu não consigo ver quem mandou. Se você mandar aqui pelo balãozinho com pontinho de interrogação, aí eu vejo quem mandou. A glicose vai entrar como açúcares adicionados, por exemplo, no pé de moleque, mandolate. Sim, a glicose é um açúcar adicionado, com certeza. Tudo que é mono e disacarídeo que foi adicionado a um produto vai ser açúcar adicionado. Então, sim, com certeza.
I love cacto. Sim, começou agora. Aline, boa noite, disse Rayan. Boa noite, Rayan. Como fazer a rotulagem para produtos que contêm xilitol, eritritol e estévia? Da mesma forma. Primeiro você precisa ver quais são. Ai! Peraí. Precisa... Primeiro você precisa ver quais são as condições para o uso de edulcorantes na RDC 18 de 2008 da Anvisa, mas a rotulagem do produto em si vai ser igual. A não ser que você decida rotular ele como para fins especiais, tipo para dieta controlada de açúcar, para dieta com controle de açúcares ou algo assim. Aí você tem que seguir a portaria 29 e tem algumas especificações. Agora, se você está usando edulcorante e vai simplesmente usar uma INC de sem açúcares ou sem adição de açúcares, aí você faz a rotulagem com as regras de rotulagem geral mesmo. Gente, me diz uma coisa, tem bastante gente aqui na live, só assim, por puro interesse. Quem aqui tem intenção de fazer parte da turma nova do vídeo de rotulagem, CVR11? Me manda aqui no chat, fala tipo, eu quero ser VR11, eu tenho interesse em ser VR11, eu vou ser VR11. Me contem, só para eu ter uma ideia. Eles entram em ingredientes ou aditivos? Aditivos, Rayan. Os polióis, eles têm várias funções tecnológicas, na verdade. A estévia eu acho que não, a estévia é só edulcorante mesmo. Mas o xilitol e o eritritol, ele pode ter outras funções tecnológicas além de serem edulcorantes. Você pode olhar isso lá na RDC 45 de 2010 também da Anvisa. Então você consegue ver quais são as funções tecnológicas que eles podem exercer, daí você vai definir, né, qual é a função tecnológica que ele está exercendo no seu alimento, e eles vão ser sempre declarados como aditivos, com a função tecnológica antecedendo eles, inclusive. Já começou. Olha, o próprio Ryan tem interesse, Karina, a Raquel, Gabriela, Duda, Simone, Tati. A Tati foi incisível. Você, VR11. Boa, Tati. Ah, legal, gente. Precisava ter. Lid. Ah, a Lid mandou eita. E eu ia falar, ué, o que você tá mandando eu, Lid, se você já é? Ai, meu Deus. Fabi perguntou, quais produtos estão isentos de registro segundo o novo RISPOA? Gente, não tem um novo RISPOA, tá? Por favor. Eu entendi o que você quis dizer, Fabi, mas eu só quero deixar bem claro, assim como chamar as novas legislações de rotulagem nutricional de novas legislações de rotulagem causam bastante confusão, porque parece que a rotulagem inteira vai mudar. Falar o novo RISPOA ou RISPOA é perigoso também, porque parece que mudou, que é outra legislação, que é outra coisa. E não foi isso que aconteceu, tá? A gente teve só uma atualização do RISPOA, mas o RISPOA é o mesmo, é o decreto 9013, tá? Então, só para deixar isso claro. Mas os produtos isentos de registro eu não vou lembrar todos. Eu lembro que farinha láctea é um, pururuca é, se eu não me engano, própolis é. E eu vou lembrar esses três só. Pior que eu nem tô com o decreto 10.000 aberto aqui. Aberto não, né? Mas por aqui no meu computador. Que eu até olharia pra você. Mas lá no decreto você encontra essa informação. No decreto 10.468. Deixa eu ver se eu acho ele rapidão aqui. Eu tenho o RISPOA. Deixa eu ver se esse é atualizado. Não. Eu lembro de farinha láctea, pururuca e própolis.
tá? Ó, a Bruna já é VR, a Viviane já é VR, Simone quer ser VR11, Cris também, Nayara também. Boa, gente, fico feliz. Ana Lúcia também. Mas é isso, tá, Fabi? Farinha láctea, pururuca, própolis, são alguns, assim, não são muitos, não. Mas tem certinho lá, se você tem o RISPO atualizado, que não é o caso do meu aqui, ou se você olhar no decreto 10.648, você acha essa informação bem de boa. E aí, nesses produtos, a gente passa a precisar escrever produto isento de registro, tá? Para eles vai ser obrigatório. Diferente de todos os outros produtos que não precisam trazer essa informação. Aline, uma cliente quer muito declarar low carb e vegano. Aquelas instituições que emitem algum selo vegano podem ser uma solução? Sim, sim, Rayan. Tanto as que emitem selo vegano quanto a BLC, tá? Associação Brasileira Low Carb também. Os dois selos são permitidos, porém a alegação low carb não é. Então você não pode escrever low carb no seu rótulo, porque seria entendido como uma informação nutricional complementar que não existe. Mas você pode ter este selo da ABLC, tá? Então, é uma saída sim. Eu procurei e achei confuso, ele cita alguns números. Porque se você olhar só no decreto 10.468, ele vai citar os números dos itens do RISPOA. Então você precisa olhar lá do que ele está falando. Mas tem um documento também. Ai, gente. Tá tão desorganizada a minha pasta. Tem um documento que o MAPA fez sobre as atualizações do RISPOA que tem listado qual é. Eu não vou achar aqui, gente, tá uma confusão essa minha parte de legislação aqui. Enfim, não vou achar. Mas é isso. Tem lá. Vê se você acha, Fabi, esse documento que é do mapa mesmo, que fala sobre as atualizações do RISPOA, mas não é nem o decreto 10.648, nem o RISPOA. É um documento explicativo do mapa, como se fosse uma aulinha, assim. Aí lá tem listadinho mesmo os nomes deles. Eu lembro de própolis, pururuca e farinha láctea. Tem um post aqui sobre isso também. Talvez no post tenha listado quais são os alimentos. Ó, Jussara Pires também quer ser VR11. Boa, gente, gostei. Obrigada. Ó, a Fabi mandou, repete sobre vegano, falhou aqui. O Ryan perguntou, falou que ele tem um cliente que quer colocar vegano e low carb no produto dele, no rótulo do produto dele. E ele perguntou se usar aqueles selos, tipo da Associação Brasileira Vegana, era uma saída. E eu falei que sim, é uma saída porque a Anvisa permite o uso desses selos. Apesar deles não serem legais diante da Anvisa não reconhecer esses selos como algo assim que, enfim, legal, eles permitem o uso. E aí eu falei que é uma saída para o low carb também, porque a gente não pode escrever low carb nos rótulos, porque isso seria uma informação nutricional complementar que não existe. Então não é permitido o uso da expressão low carb.
Porém, existe a Associação Brasileira Low Carb, que é a ABLC, e eles têm um selo. Então você vai lá, tem um monte de critério que você precisa seguir para que o seu alimento seja considerado low carb por eles. Você paga, óbvio, e aí eles te dão direito ao uso do selo por 6 meses ou um ano, não sei. Depois você tem que ir lá de novo para ver se o seu produto continua sendo low carb, pagar de novo para continuar usando. Então são duas boas saídas, sim, para o uso desses termos, sem usar esses termos. Você coloca o selinho. Ahn, João, eu acho, né? Perguntou: posso utilizar a alegação saudável em um rótulo? Não. Princípios gerais da 259, né? Você não pode induzir o seu consumidor ao erro, você não pode fazer alegações que não possam ser comprovadas, que não sejam verdadeiras, você não pode dar é, propriedades terapêuticas nem medicamentosas para o seu produto. Então, assim, como assim saudável? Você consegue provar que ele é saudável, que ele faz bem à saúde? É complicado isso, então não recomendo não. Não recomendo usar não. Isabel perguntou: existe RTQ para shake? Se não, o que fazer nesse caso na hora da rotulagem? Olha, Isabel, eu sinceramente não sei se existe RTQ para shake. E na verdade eu não sei o que você quer dizer com shake. Que shake é esse? É um shake que é um suplemento? É um shake que é um alimento para controle de peso? O que é esse shake? Porque tem essas legislações, tem legislação para alimentos para controle de peso, tem legislação para suplemento. Então, o que é esse seu shake? Você precisa definir isso, tá? E aí, independente se vai ter RTIQ ou não, você vai seguir as legislações gerais de rotulagem. Então, por exemplo, é a live que eu fiz com a Luísa na terça-feira. Se for um suplemento, um shake de suplemento, você vai seguir as legislações de suplemento, RDC 243 e N28, RDC 239, mas você vai seguir também as legislações de rotulagem geral. Então, você precisa estar ciente da 259, você precisa seguir a 26, a 135, a 136 na realidade, a Lei 10.674. Então, assim, a existência ou não de RTIQ não, não, tipo, tira a obrigatoriedade de usar as legislações gerais. As legislações gerais sempre serão usadas. A diferença é que quando a gente tem RTIQ, a gente tem mais uma legislação para seguir. Se a gente não tem RTIQ, a gente não tem aquela legislação para seguir, a gente segue todas as outras, tá? Então, a existência ou não de RTIQ não muda muita coisa, só muda mais uma legislação, mas as outras continuam sendo as mesmas. Ó, aqui a pergunta. Érica. Ó, que bom, gente. A média de óbitos do Covid diminuiu 24% no Brasil. Que bom, né? Acabou de chegar a mensagem aqui no meu computador. Seu minicurso terá certificado? Sim, Érica, meu minicurso terá certificado. Não sei de quantas horas ainda exatamente, vou saber isso. Na verdade, as aulas são ao vivo, então vou saber quanto que vai ter exatamente de horas no certificado na última aula. Para ganhar o certificado tem que acompanhar todas as aulas, ele só vai ser emitido na última, é, mas acredito que seja ali de 8 horas por aí, tá? Vai ter certificado sim, não é pago. O minicurso é gratuito, certificado também. Achei muito interessante essa pergunta do Marcos.
Qual a importância da rotulagem para a embalagem? Bom, a importância da rotulagem para a embalagem, para eu te responder assim de forma direta e reta, é: não pode existir a embalagem de um alimento sem uma rotulagem. Todos os alimentos comercializados embalados e pré-medidos precisam de rotulagem. Então a importância é: a rotulagem é o que torna essa sua embalagem comercializável. Se você tem um produto embalado e pré-medido, para comercializar você precisa ter rotulagem. E é na rotulagem que todos os seus consumidores vão conhecer o seu produto. Então é ali que vão estar todas as informações importantes do seu produto. É ali que o consumidor vai saber quanto tem naquela embalagem de peso líquido. É ali que ele vai saber o que é o produto, quais são os ingredientes do produto, qual é a composição nutricional do produto, se tem alergênico, se não tem, se tem lactose, se não tem, se tem glúten, se não tem. Então, é na rotulagem que estarão todas as informações extremamente necessárias para o seu consumidor e é a forma de você cumprir com a legislação que exige rotulagem em alimentos comercializados, embalados e pré-medidos, tá? Então não tem como existir a embalagem de um alimento sem a rotulagem. A Karina perguntou: posso usar imagem de um tomate no molho de tomate? Dúvida na 259 em o rótulo não deve apresentar. Não tem continuação sua pergunta? Acho que não, né? Bom, Karina, eu não vejo. Sério, gente? A Fernanda mandou aqui, Aline, você não tem ideia de como tem cursos gratuitos, mas que tem que pagar pelo certificado. Gente, então não é gratuito, né? Enfim, o meu é gratuito, todo gratuito mesmo. Posso usar imagem de um tomate no molho de tomate? Dúvida na 259 em o rótulo não deve apresentar. Acho que você deve estar falando apresentar imagens, vocábulos, ilustrações que induzam o consumidor ao erro. Eu não vejo problema em usar a imagem de um tomate em um molho de tomate, desde que o seu molho de tomate seja realmente feito com tomates, né? Eu não vejo problema, mesmo assim eu colocaria a imagem meramente ilustrativa lá, porque provavelmente a imagem dos tomates na sua embalagem não são exatamente dos tomates que você usou e também não é o que o consumidor vai encontrar ali dentro, porque é só um molho de tomate e não tomates, mas eu acho que não induz o consumidor ao erro não, porque afinal de contas é um molho de tomate, então acredito que não tem problema não. Gente, o que vocês estão perguntando aqui? Gente, manda pergunta na caixinha, por favor, eu não consigo acompanhar o chat. Janete mandou. Tem uma etiqueta de pizza para eu corrigir, mas a tabela nutricional está simplificada na horizontal. Como assim? Não entendi. Como é uma tabela simplificada na horizontal? Tem dois tipos de tabela, né? A vertical A e a vertical B. A vertical A é essa que a gente conhece mais.
A vertical B, ela é como se fosse uma tabela dividida mesmo, e aí ela fica mais compridinha e menos alta. Se for isso, não tem problema, tá? Não tem problema. É uma versão permitida, é o modelo vertical B da 360. Dá uma olhada lá. Você tem que olhar o anexo da RDC 360. É daquelas duas tabelas, tá certo. Se não é uma daquelas tabelas, tá errada, tá? Mas pelo que eu entendi que você disse aqui, é o modelo vertical B, pode usar sim. Aline, quando temos ingrediente composto parecido, precisamos abrir os dois parênteses de forma completa? Sim. Mone perguntou: posso colocar no rótulo sem adição de farinha de trigo? Não, não pode, porque a gente não pode falar sobre a ausência de alergênicos e farinha de trigo é um alergênico. Então, não pode, não pode, não. Inclusive é a própria RDC 26, tá, que proíbe a declaração da ausência de alergênicos. Em uma mistura para preparo de purê de batatas, posso usar a imagem de uma batata in natura com a frase imagem ilustrativa? Então, Karina, eu acho que é a mesma coisa do molho de tomate que eu respondi, né? Eu acredito que não tenha problema, porque você tem realmente uma batata, né? Então, assim, se você realmente usa batata e é realmente um purê de batata, eu acredito que não tenha problema você colocar a imagem de uma batata in natura e seguir com a frase imagem ilustrativa. Não vejo problema não, não acho que vai induzir o consumidor ao erro porque tem batata no seu produto. Eu acho complicado quando é assim, é sei lá, picolé de morango, mas não tem morango. Tem água, açúcar, corante vermelho e aroma. E aí você coloca um morangão na frente. Aí, por mais que tenha imagem meramente ilustrativa, eu acho que induz sim o consumidor ao erro, porque você não tem a fruta ali. Mas nesse caso, não vejo problema. Se você realmente tiver a batata, se você realmente tiver o tomate, não vejo problema. Carlinha, o pão integral deve ter uma porcentagem mínima de farinha integral? Não necessariamente de farinha integral, tá? Mas, gente, para só um minutinho. É, um pão integral, ele tem que ter uma porcentagem mínima de ingredientes integrais. Uma farinha integral é um dos ingredientes integrais, mas não é o único. Podem ser grãos, pode ser, na verdade, qualquer derivado daqueles ingredientes integrais que estão listados ali na RDC 493, desde que não se perca a anatomia original dele. Então, desde que a proporção de. Como que é, gente? Endosperma, farelo e germen continuem as mesmas originais, tá? É isso que vai caracterizar um produto como integral. Então pode ser farinha, pode ser fibra, pode ser o grão mesmo, tudo vai contar como integral. E aí sim, ele precisa ter no mínimo. Obrigada. Ele precisa ter. Para.
Ele precisa ter no mínimo 30% de ingredientes integrais e os ingredientes integrais precisam estar em maior quantidade do que os refinados, tá? No mapa, eles têm uma parte lá que fala sobre os RTIQs. Então, todos os RTIQs estão separados em uma parte do mapa e os da Anvisa estão na biblioteca de alimentos da Anvisa. I Love Cacto 2018 perguntou o que é VR11. VR é como eu chamo carinhosamente os meus alunos do Vida de Rotulagem. Vida de Rotulagem é o meu curso sobre rotulagem completo, né? Rotulagem geral de alimentos completíssimo. E 11 é a turma 11 do Vida de Rotulagem. Então, como os alunos do Vida de Rotulagem são VRs, a gente vai falando, tipo, VR5 são as pessoas da turma 5, VR10 são as pessoas da turma 10, que foi a última, e que são esses nomes maravilhosos que estão na minha parede, que eu colei com uma fita muito da ruim e eles estão todos despencando. E VR11 serão os alunos da próxima turma do Vida de Rotulagem. Café precisa ter lista de ingredientes? Se for só café, não. Nenhum produto com ingrediente único precisa de lista de ingredientes. Aline, para a nova rotulagem, no caso de uma mistura para chipa, achei muito confuso como declarar isso em 100 gramas e na porção. A gente já falou sobre isso aqui, quando tem esse caso de produtos que são misturas, ficou confuso mesmo. E para fazer a rotulagem nutricional frontal também é confuso. A outra da Carlinha, sobre a... Perdeu a live de ontem, Carlinha? Eu lembro que você chegou atrasada, mas você chegou lá pelo meio. E ela tá salva aqui, viu? A live de ontem tá aqui no IGTV. Não, a 493 ainda não tá em vigor. Ela entra em vigor em abril de 2022. Pode ter na composição do produto integral a farinha de trigo comum, a farinha de trigo branca, né? Pode. Desde que sigam aqueles critérios, desde que tenha pelo menos 30% de ingredientes integrais e que a quantidade de ingredientes integrais seja maior do que a quantidade de ingredientes refinados. Mas pode sim. Nossa, outra da Carlinha. Precisa abrir a lista de ingredientes da azeitona? Como assim? Azeitona, tipo, quando você usa a azeitona em uma composição? Não. Se você tá vendendo azeitona em salmoura, sim, porque daí você tem azeitona e salmoura. Mas se você está usando a azeitona em uma composição, não, ela é só azeitona. Já respondi sua pergunta, né? Café precisa ter lista de ingredientes? Não, nenhum ingrediente único precisa ter lista de ingredientes. Agora, se for café com outras coisas, aí sim.
A Tamires falou: desenvolvi uma mistura para o preparo de bebida à base de batata doce, porém não sei onde enquadrar na 359. Nossa, eu fiz um post esses dias sobre isso que não foi ao ar ainda, mas eu usei esse exemplo de bebida vegetal. É que eu não vou lembrar os exemplos agora, mas tipo assim, não vai ter bebida à base de batata doce na 359. Você precisa fazer associação com outras bebidas. Bebida normalmente vai ser 200 ml. Se é um pó para o preparo de bebida, vai ser a quantidade necessária para fazer 200 ml. Normalmente vai ser isso, tá? Mas você vai ter que encontrar ali bebidas vegetais, bebida à base de soja, vai se encontrar ali. Vai ser basicamente isso. Muito provavelmente vai ser a quantidade necessária para fazer 200 ml. Mas você vai ter que fazer associação com produtos similares. Tamires, você quer ir embora, né, Lara? Um cão na ilha? O cachorro quer ir embora. Tá fazendo live ainda? Tô. Preciso especificar se uso corante artificial ou natural na lista de ingrediente? O dióxido de titânio é artificial? Sim, precisa declarar corante artificial tal, corante natural tal, tá? Precisa ter a classificação, sim. Agora, se o dióxido de titânio é artificial, eu não sei. Precisaria procurar, não sei mesmo. A Raquel falou, depois da live de ontem, só de olho nos pães integrais. A live de ontem foi muito legal, né? Outra da Tamires. Usa edulcorante e faça INC de sem adição de açúcar. Açúcares. Preciso colocar contém açúcares próprios dos ingredientes? Se tiver açúcares próprios dos ingredientes, precisa. Tipo, você usa edulcorante em qual produto? Em um suco de fruta? Vai ter açúcar próprio da fruta. Aí você precisa escrever. Contém açúcares próprios dos ingredientes. E, inclusive, precisa escrever também: este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético, caso ele não seja, tá? Então, mas precisa sim. Se tiver açúcar próprio dos ingredientes, precisa. Outra da Tamires, gente, Tamires, só deu você aqui na caixinha. Além do corante tartrazina, tem algum outro que precisa falar que contém fenilalanina? Não tem que falar contém fenilalanina no corante tartrazina. Quando você tem o corante tartrazina, a especificação dele é que ele precisa estar por extenso na lista de ingredientes sempre. Você não pode... Porque o que a gente faz com os aditivos? Ou a gente declara o nome por extenso, tipo corante tartrazina, ou o número INS, né, sei lá, INS 420, ou os dois, corante tartrazina e INS 420. Isso vale para todos os aditivos. Porém, para o corante tartrazina, a gente não pode declarar só o INS.
Ou a gente vai declarar ele por extenso, ou a gente vai declarar ele por extenso e o INS, tá? Mas não tem nada a ver com fenilalanina. A fenilalanina a gente declara quando a gente usa aspartame no produto. E existe café com mistura? Sim, um cappuccino, por exemplo, é café com leite em pó com canela e cacau em pó. Isso é um café com outros ingredientes. Ah, acho que isso aqui é sua também, né, Tamires? É, depois ela falou, fiz confusão. Devo declarar fenilalanina quando uso aspartame, certo? Isso, é isso mesmo. E quando eu uso corante artificial? Quando você usa corante artificial, você não precisa declarar nada sobre fenilalanina. Você vai declarar qual é o corante lá no na lista de ingredientes e vai declarar colorido artificialmente no painel principal. Só isso. Gente, o que vocês estão. Eu não tô conseguindo acompanhar nada do chat, tá? Nada. A Gi falando, eu tive que assistir 2 vezes a live ontem, muito boa. Ficou muito boa mesmo a live de ontem. Mas ela ficou meio bagunçada, né? Mas ficou ótimo. Ah, olha só, a Ellie da Brisa falou: Nossa, mas eu já perguntei para a Anvisa sobre a classificação dos corantes e a resposta foi de que não precisa, só a função. Interessante, porque assim, né, a gente. Interessante. Que bom, bom saber. Se a Anvisa falou que não precisa, então ótimo, você tem um respaldo e não precisa. Beleza, bom saber. Então não precisamos colocar. Ótimo. Como eu declaro aqueles adoçantes que têm vários ingredientes na formulação, ciclamato, stevia, eles são todos edulcorantes. Você vai declarar edulcorantes, ciclamato, stevia, blá 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 blá, todos eles agrupados com edulcorantes antes. Se meu produto tem fermento químico, eu devo colocar ele na lista de ingredientes como composto e depois não tinha continuação. Sua pergunta. E depois repito os componentes juntos com os aditivos? O fermento químico, ele é um aditivo. Então você vai declarar fermento químico e os componentes. Só que caso ele tenha tipo um amido ali, você vai declarar como ingrediente composto lá no fim. Então, fermento químico, abre parênteses, amido, blá 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 blá. É assim que eu faço. Olha lá, gente, não precisa da classificação do corante, não. Ou aromatizado com avelã, por exemplo, que nem chega a um cappuccino. É, verdade, tem café aromatizado também. Aí é café com aroma. Tem umas misturas também que são café com leite.
Sim, a live de ontem tá salva aqui no IGTV. Se o alimento composto não tiver RTIQ, não posso seguir o item 622 da RDC 259? Não sei qual é o item 622 da RDC 259, mas suponho que seja aquele de lista de ingredientes onde fala de ingredientes compostos. Mas você sempre vai seguir ele, porque ele te dá tanto a condição de quando tem RTIQ quanto não. Na verdade, a regra é ingrediente composto, você abre lista de ingredientes. A única exceção é para alimentos que têm RTIQ e que estão presentes em quantidade maior do que 25%. A regra é essa. Então, ela envolve ingredientes que não têm RTIQ. O que seria VR? VR é como a gente chama o Vida de Rotulagem, que é o meu curso de rotulagem. Isso é um VR. Pode ser Vale Refeição também, mas aqui é Vida de Rotulagem. Laura perguntou: o que preciso para estar habilitada a fazer rotulagem? Você precisa ter conhecimento técnico sobre rotulagem de alimentos, de preferência ter uma profissão que te permita atuar na indústria de alimentos como um todo, serviço de alimentação, indústria mesmo, mercado, enfim. E aí você vai ver se você vai atuar com rotulagem sendo CLT, sendo consultora de alimentos, sendo responsável técnico, aí tem que ver. Só que você precisa ver nas atribuições da sua profissão se você pode ser consultor, se você pode ser responsável técnica, se você pode, enfim, é isso que você precisa saber, tá? Porque eu sei que não são todas as profissões que podem atuar com consultoria e eu sei que não são todas as profissões que podem ser responsáveis técnicos. Mas todas as profissões podem ser CLT dentro de uma indústria, né? E a partir do momento que você é CLT lá dentro, você pode ser responsável pelos rótulos, desde que você saiba o que você está fazendo, desde que você tenha o conhecimento técnico, tá? Mas sempre, caso você tenha uma profissão, sempre veja no conselho da sua profissão quais são as atribuições, tá? Agora, caso você não tenha uma profissão, é bom você entrar em contato com a vigilância sanitária da sua cidade e entender se você pode ser a responsável pelos rótulos de X indústria. Já responderam que sim, tá? Então acho que não é um problema, não. Amei esse fundo de post-it. Muito obrigada. São os alunos da turma 10 do vídeo de rotulagem. E nem estão todos porque já caíram. E quem tá em verde são os alunos do VR que renovaram já. Mas caiu um monte já. A gente vai responder mais 2 perguntinhas só, tá? Qual é a RDC para pão integral? Não é para pão integral, tá, gente? É para alimentos com cereais integrais. É a RDC 493 de 2021. Ela é bem recente. Para tirar uma dúvida diretamente com a Anvisa, você entra em contato por meio do formulário eletrônico? Sim, por meio do formulário eletrônico ou do Fale Conosco. Mas sim, eles respondem. É por aí mesmo.
A pessoa mandando aqui, eu sou VR10. O mini curso é às 20 horas, gente. Segunda, quarta e sexta e domingo a gente vai ter aula às 20 horas e terça e quinta tem live aqui também às 20 horas para perguntas e respostas. Vamos finalizar com essa, que inclusive foi o meu marido que mandou. Bolacha ou biscoito? Gente, eu achei muito engraçado, porque além das pessoas que votaram, eu tava olhando hoje várias DMs de vocês falando. Ah, pra mim, bolacha é salgado e biscoito é doce. Aí a outra pessoa, não. Pra mim, bolacha é doce e biscoito é salgado. Pra mim, se é recheado é biscoito, se não é recheado é bolacha. Aí eu falei, gente, mas pra mim, se é recheado é bolacha, se não é recheado é biscoito. Mas, pela legislação, os dois estão certos, tá, gente? Tanto bolacha quanto biscoito são denominações de venda para o mesmo produto. Então, não existe essa diferença de bolacha é salgado e biscoito é doce. Não, bolacha e biscoito são a mesma coisa e vai de como cada um quer chamar. Eu confesso que eu uso os dois. Antes, quando era recheado, eu chamava de bolacha e se não era recheado, eu chamava de biscoito. Mas hoje eu tenho usado muito biscoito, tenho falado muito biscoito pra tudo, assim. Acho que só pra algo recheado que aí eu realmente falo bolacha, mas de resto eu chamo tudo de biscoito. Mas os dois estão certos, tá? Isso fica inclusive lá na legislação de produtos de cereais, que se eu não me engano é RDC 263, tem a definição de bolacha e biscoito e é tipo a mesma coisa, tá? Então é muito regional. Tem lugar que fala mais biscoito, tem lugar que fala mais bolacha, mas os dois são válidos para os mesmos produtos. Então eu posso ter biscoito recheado, eu posso ter bolacha recheada, eu posso ter biscoito doce, eu posso ter biscoito salgado, eu posso ter bolacha doce, eu posso ter bolacha salgada. Então não tem essa diferença, gente. Aline, tem porção e medida caseira para fruta congelada? Não tem definida, Rayan, porque não precisa de tabela nutricional, né? Fruta congelada. Mas se você quiser fazer, é só você pegar a média de calorias que a porção deve ter no grupo das frutas e aí usar uma porção que vá ter mais ou menos aquele tanto de caloria. É assim que a gente faz. A Amélia falou, sou VR10, estou amando o curso, você é top, Aline. Ah, muito obrigada, Amélia. Fico muito feliz que você esteja gostando. Será que seu nome sobreviveu e está aqui na minha parede? Não vou te achar. Não, acho que seu nome foi um dos nomes que caiu. Não te achei, Amélia. Não te achei, depois procuro melhor. Martinha falou, você é show, aprendo muito com você. Obrigada. Ó, a Rita falou que usa biscoito. A Bruna falou, bolacha que é doce. Não tem diferença, gente. É tudo a mesma coisa. Ter um aroma artificial de carne em uma farofa de milho não confere sabor de carne ao produto final. Preciso colocar no painel principal contém aromatizante sintético idêntico ao natural? Se ele não confere sabor ao alimento e ele é sintético idêntico ao natural, você não vai falar nada, você só vai declarar ele na lista de ingredientes.
Se ele fosse natural e não conferisse sabor, também não precisa declarar nada. Agora, se ele é artificial e mesmo sem conferir sabor, você precisa escrever aromatizado artificialmente no painel principal, tá? Mas no seu caso, como é sintético idêntico ao natural e não confere sabor mesmo, aí não precisa falar nada. Só na lista de ingredientes. Bolachinha recheada, disse Mari. Recheada é bolacha. Denominação de venda é 99,9% biscoito. Verdade, Fer. Denominação de venda normalmente é biscoito mesmo. É tudo biscoito. A Thaisa falou, é tudo biscoito aqui no Rio. Biscoito Globo, de preferência. Rotulagem também é cultura. Ai, gente. Então é isso, né? Vamos terminar. Deixa eu ver, essa da Lila falou: quando um refrigerante possui 300 ml, eu coloco na informação nutricional porção 300 ml, 1,5 copo. Precisa ver, viu, Dalila? Porque talvez seja a porção única, né? Para o consumo imediato, um refrigerante de 300. A porção é 200, 300 tem 20, 60, 260. Aí ele passa um pouquinho de 100%. Eu acho que nesse caso você vai ter que declarar a porção. Ah, não, mas pode ser até 200%. Então entra como... Nossa, fiquei meio confusa agora. Você precisa olhar a parte de embalagem individual para esse refrigerante. Talvez você consiga declarar ele como embalagem individual. Dá uma olhadinha na 359 junto com a 163 para entender direitinho. Mas eu acho que vai ser porção individual e aí você vai declarar uma unidade, tá? Dá uma olhadinha nisso. Porque se não for porção individual, a sua porção nem vai poder ser 300 ml, vai ter que ser 200 ml.